leilão que eu ingressei, tá? Esse cliente meu, não é bem um cliente, é um colega, um amigo, né? E ele tinha um imóvel, um condomínio fechado em Angra dos Reis, tá? Um condomínio até de alto padrão. E ele parou de pagar o condomínio. Moral da história, execução da dívida do condomínio, tá? Ele recebeu as citações de cobrança, recebeu as citações da execução, porém, recebia aí, ó, isso não vai dar em nada, isso não vai dar em nada. Quando deu em alguma coisa, que foi quando aconteceu de ter a arrematação do bem que foi levado a leilão, aí correu procurar a Adriana, né? É sempre assim. Isso ocorreu no dia 25 de 4 de 2023. Em 25 de 4 de 2023, aconteceu o leilão. Foi arrematado o bem, tá? No mês 6 de 2023, ele veio correndo, desesperado, me procurar. 2 meses depois. E ele veio me procurar por quê? Porque alguém entrou em contato com ele, oferecendo serviços. Ou seja, alguma pessoa que é rata lá do cartório, viu o que aconteceu e ligou para ele oferecendo serviços. No mínimo, o escrevente tem contato lá, tem sociedade com escritório de advocacia, aqueles esquemas que a gente sabe, né, que tem. Aqueles esquemas que a gente sabe, né, que acontece. Enfim, aí no mês 6, então, de 2023, ele entrou em contato comigo. Como já tinha passado os 10 dias da arrematação, que seria o prazo para eu entrar no mesmo processo, para impugnar a arrematação, né, tentar impugnar, o que eu fiz? Eu entrei com a ação anulatória de leilão, tá? Entrei com a ação anulatória. Fez bem. Demorou aí quase que um ano, pedi liminar, tudo, foi tudo negado, sabe? E quais foram as teses que a doutora eu usou? entrei com a ação anulatória, oi? E quais teses que a doutora usou? Nós temos poucas, eu né? Eu entrei com a ação anulatória por falta de intimação do leilão, porque eu comprovei que como esse imóvel estava no nome de uma pessoa jurídica dele, essa pessoa jurídica mudou de endereço. No ano de 2022. E o leilão ocorreu no dia 25 de 4 de 2023, ou seja, foi encaminhado para o endereço antigo, a citação e a intimação do leilão, porém ele não recebeu, e foi comprovado. Eu comprovei com o contrato social que a empresa já não existia mais naquele lugar. Então, falta de intimação do leilão, falta de intimação da arrematação, no caso, né? Tá. Por uma avaliação defasada, porque já fazia mais de um ano que tinha sido feita a avaliação do bem. O preço viu, o senhor tem uma ideia, o imóvel foi avaliado em R$840 mil. Ele foi arrematado por R$700 mil. No entanto, até o valor venal do imposto chega a ser maior do que isso. O valor venal do imposto, em 2020, quando aconteceu a avaliação, em 2020 já era R$1.311.000. Em 2023, quando aconteceu o leilão, esse imóvel tinha no IPTU o valor venal de R$1.868.000. E ele foi avaliado por R$840 mil. Nós fizemos as 3 avaliações que o senhor orienta, né, na aula. Isso. E as 3 avaliações avaliaram, então, de R$3.680.000 até R$4.300.000 pelo imóvel, tá? E, de fato, assim, olhando o imóvel, onde ele é localizado, tudo se nota que realmente ele não teria como valer esse valor de R$840.000 de avaliação, e um arremate de R$700 mil realmente é um achado para um imóvel desse, tá? Aí eu aleguei também o preço vil, né? O valor inferior da avaliação, falta de publicação do edital por 3 vezes no prazo de 30 dias com antecedência da realização da publicação. O lance mínimo determinado pelo juízo foi de R$850 mil e ele foi arrematado por R$700 mil. E falta de descrição pormenorizada no edital do imóvel. Eu aleguei essas teses aqui. Tá? Fez bem. Porém, E foi certeiro, hein? No ingresso da ação anulatória. Por quê? Eu me esqueci da regra do litisconsorte necessário. E eu não nomeei o arrematante nessa ação. Agora foi apresentada a contestação. Foi apresentada a contestação agora semana passada.
E o advogado até mencionou isso, e aí caiu a minha ficha. Eu falei, nossa, eu cometi esse erro. Não houve saneamento do processo para me pedir para emendar a inicial. Eu queria saber, doutor, se eu posso aditar a inicial, mesmo tendo ocorrido já a citação do réu e ele já tendo apresentado a contestação dele. Se essa ação já está perdida, já está destinada a ser julgada sem o julgamento do mérito, né? Extinta sem o julgamento do mérito, coisa que eu acho que nem vai acontecer, porque essa juíza, me desculpe, mas se mostrou assim tão nem aí, que é o que eu digo, não posso pôr culpa nela, talvez não seja ela, talvez seja uma pessoa que cuida dos processos para ela, porque, na verdade, foi um erro que eu cometi. Mas eu sempre falo, né? A culpa é do juiz, é da juíza, porque não é só a responsabilidade dele. Se ele vai delegar, ele tem que fiscalizar. É que muita gente acaba ali fiscalizando, né? Nem não olhando. Tá tendo isso. Não tem. E esse fórum é tão complicado, doutor, porque pra você ter uma ideia, a gente já foi ameaçado nesse processo. Já fomos ameaçados, assim, no telefone, né? Fomos ameaçados pelo condomínio, né? De que a gente foi ameaçado, assim, o cliente foi ameaçado, né? No sentido de que você não sabe com quem você está se metendo. Aqui a região é a gente que manda. A máfia aqui, a máfia não é só da China, existe máfia no Rio de Janeiro também. Não sei o que, sabe? Um monte de coisas assim. Para ter uma ideia, a carta de arrematação não foi expedida ainda. Ainda não foi expedida a carta de arrematação. O condomínio já alugou a casa, o condomínio está alugando a casa para a temporada. O meu cliente, que é, entre aspas, né, o proprietário do imóvel ainda, porque não foi expedida a carta de arrematação, ele ainda é proprietário na escritura pública. Ele é impedido de entrar no condomínio. Ele não pode entrar no condomínio e não teve acesso ao imóvel. E eu ainda, para completar a tristeza, eu fiz esse erro, cometi esse erro, de não ter nomeado o litisconsorte necessário. Eu queria saber se o senhor acha que eu posso aditar a inicial ainda. Legal. Porque eu tenho certeza que a juíza não vai mandar, não vai no saneamento, não vai sanear o processo mandando eu emendar a inicial, não. Acho que ela vai proferir já a extinção, viu, do feito. Doutora, eu sei que, infelizmente, né, a gente fica preocupado, nossa, a advocacia ela é tensa, ela é cansativa nesse sentido. Porque a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, faz mal, a gente não dorme direito. Mas eu sei disso. Mas com muito carinho, a doutora atuou bem. Atuou bem porque hoje nós temos no Brasil de 10 a 12 teses que funcionam com leilão. A doutora alegou, de todas essas teses, alegou pelo menos 3 aí, teses boas, né? Preço vil, defasagem. Eu procurei alegar todas, né? Mas eu sei que muitas delas até são alegadas por alegar. Por alegar. Para deixar eles usarem para matéria de defesa. A doutora bateu na publicação tardia do edital, né? A ausência de imagens detalhadas, né? Sim. Legal. Então, parabéns, atuou bem. E o principal que é o preço vil, né? Porque eu nunca vi, assim, como pode avaliar um imóvel abaixo do preço do valor venal que a própria prefeitura determina no IPTU. É possível isso, doutor? Na verdade, a avaliação no leilão judicial ou extrajudicial, ela está presa, o valor da arrematação está preso à avaliação, né? É a avaliação que vai determinar se o preço é vil ou não. Muitas vezes a gente acha que é um valor de mercado e a tese é a gente apresentar, na verdade, avaliações para contradizer. Mas o que vai Foram dizer... apresentadas 3. 3, ótimo, arrasou, fez muito bem. Agora, em relação ao litisconsórcio necessário, dá para a doutora emendar sim, dá para fazer uma petição e informar. A doutora pode usar, fica uma dica aqui, o princípio da cooperação. Com base no princípio da cooperação, para evitar qualquer deslinde, né? Não precisa falar nulidade, não precisa dar essa dica, né? Essa abertura, para evitar qualquer confusão, ou ainda, né? Pelo princípio da cooperação, requer a inclusão de fulano. Acabou, não precisa nem dar mais detalhes, né? Pode mencionar só o princípio da cooperação, conforme novo princípio previsto no Código de Processo Civil. Pronto, princípio da cooperação, requer a inclusão no polo ativo da ação fulano. Dá para fazer isso, a regra é, o juiz vai abrir prazo, a outra parte, se for uma advocacia correta, vai falar, nada a declarar, requer o andamento do feito. Se for uma advocacia desrespeitosa, que está cheio de colega assim, não, é um absurdo, só vai falar, não vai falar nada. E o juiz vai dar andamento. Mas aí não corre o risco de ele no caso assim, não concordando com a emenda inicial, né?
não concordando, eu corro risco de não ser aceita? Não, não. Na verdade, o juiz pode, na sentença ou antecipar o julgamento e aplicar isso, ó, diante da falta de desconsórcio necessário, extingue-se a resolução do mérito. Mas se não fez até agora, né, o processo já está encaminhado, já houve citação, também não percebeu, né? A verdade é que ele, ela ou o cartório não percebeu. Não houve atenção. Não houve atenção. Nós poderíamos, nesse caso, conduzir o processo até o final assim, porque passou pelo crivo. A verdade é essa. A juíza errou, né? Passou pelo crivo. Mas é que eu vi que é litisconsórcio necessário, e depois eu andei pesquisando também que seria nula a sentença quando há falta de citação do litisconsórcio necessário. Esse é o problema. Né? É que se a gente não então, consertar, não consertar agora, o que vai acontecer? Amanhã, se a gente ganhar a ação, cabe recurso, né, por parte deles, recurso de apelação, eles vão pedir a nulidade da sentença. Então, daria para tocar o processo, mas é um risco processual, né, um risco de recurso. Então, vale a pena sim, vale a pena incluir e pode fazer isso, o princípio da cooperação. O litisconsórcio necessário é algo bem chatinho, porque nas ações imobiliárias sempre tem, né? Ou a lei dispõe, ou a natureza da relação processual. Então, ações de imóveis, direito imobiliário, tem que ter litisconsórcio necessário. Mas a doutora consertando, através de uma peça simples, inclusive fica até uma dica. Às vezes a doutora quer juntar mais algum documento, alguma coisa nova, pode ser. Faz a petição de juntado e na petição de juntado informa. Pelo princípio da cooperação, requer também que seja feita a inclusão do polo ativo da ação. Vou fazer isso então. E se porventura for julgado for extinto o processo sem o julgamento do mérito, né? Eu posso ingressar novamente com essa ação, né? Pode, se acontecer isso, pode ingressar novamente com a ação ou recorrer. Mas não vai acontecer não, doutor. Acho muito difícil de ocorrer, viu? Tomara, porque já faz um ano, viu? Não vai ocorrer, para não. conseguir a citação, acredita? Não vai ocorrer, não. A doutora pode deixar bem claro que, pelo princípio da cooperação, requer a inclusão. E não justifica muito, né? O princípio da cooperação, ele traz uma liberdade para nós, no sentido de a gente poder conversar de igual para igual, né? Cooperar. Então, a ideia é essa. A doutora menciona lá, com base no princípio da cooperação. Acabou, está resolvido o problema. Não vejo que a doutora vai... Eu não falo nem nada a respeito dos argumentos que o advogado mencionou, então, na contestação dele. Nem falo nada, Nem fala nada, eu não falaria não. Eu falaria que com base no princípio da cooperação, requer que seja feita a inclusão do polo ativo, conforme artigo 77. Faz conforme artigo 77. Não vai acontecer o pior não, viu? Por mais que tenha alegado do outro lado, não vai acontecer não. Se a doutora tiver algum documento para juntar alguma coisa, faz isso dentro da petição de juntado. Uhum. E o senhor acha assim, quais são as chances que se tem de ganhar numa ação anulatória? Eu sei que ninguém pode dar veredito de causa ganha ou causa perdida para ninguém, mas pela experiência que o doutor tem, nesse escritório atuante que o doutor tem, não sei se existem algumas ações que o senhor tenha nesse sentido, deve ter várias, né? Mas pela experiência que o doutor tem, os juízes têm qual conduta, assim, no geral? Eles costumam acatar essas teses, não costumam acatar? Na verdade, assim... a ação anulatória e principalmente a ação declaratória de nulidade, elas são ações 880, eu falo. Por quê? Porque são ações que ou o judiciário despreza, no sentido de falar, vamos me livrar disso, deixa eles resolverem em segundo e terceiro grau, acontece muito, ou o judiciário tem uma atenção toda especial, porque é uma peça muito técnica, né? Quando a gente fala de ação anulatória, ação declaratória de nulidade, são ações muito técnicas, então o judiciário tem uma atenção maior. Mas são ações complexas, a chance é sempre boa de ganhar, mas a gente tem esse problema. Alguns juízes se livram dessas ações para deixar pela responsabilidade de segundo e terceiro grau. Eu sempre falo que a ação declaratória de nulidade não é difícil a gente ganhar em primeiro grau, mas normalmente nós ganhamos em segundo e terceiro grau. Porque pega um juiz, o juiz é preguiçosa, ele se livra da ação, né? Uhum. E a falta de intimação para o leilão é uma das teses, né? A falta de intimação eu tendo comprovado, do leilão. Ótimo, é uma ótima tese. O endereço do réu, do réu na execução, no caso, né? E do autor da ação declaratória de nulidade. Esse endereço, essa citação foi mandada para o endereço que já não estava mais lá. Então, é uma citação nula, né? Não existiu. Na verdade, a doutora está usando todas as teses boas, né? Preço vil, defasagem na avaliação e principalmente essa questão de citação e intimação. Então, as teses da doutora são teses boas, teses pesadas, né? É difícil o outro lado combater, contra-atacar, argumentar. A matéria de defesa é deles, né?
Mas a doutora foi cirúrgica nas teses, hein? Acertou a ação e foi cirúrgica na tese. Parabéns, doutora. Parabéns, porque não é fácil advogar nessa área. Sou sua aluna, né? Se eu não acertar isso aí é complicado, né? Eu falo isso, doutora, porque é verdade, o advogado ele erra a ação. Você quer ver um advogado errar a ação? As ações contra leilão. Normalmente eles fazem o quê? Vai mandar de segurança. Tem nada a ver, né? Perigo. Nossa, nem passou pela minha cabeça isso. Ainda bem, não, a doutora é diferenciada, mas os advogados fazem ou mandado de segurança ou anulatória, né? E na verdade não é. Quando é um terceiro, embargo de terceiro, ou ação declaratória de nulidade, porque não tem nem prescrição. Então, a doutora acertou a estratégia e acertou as teses. Parabéns, viu? São ações difíceis de fazer. Eu estudei bem tudo que o senhor passou, né? Eu não vou mentir. Eu estudei bem tudo que o senhor passou para eu poder ingressar com essa ação. Porém, por um devaneio meu, eu esqueci dessa regra processual, né? Do litisconsórcio necessário. E acabei não a aplicando. E aí, essa é a minha dúvida maior. Então, eu vou fazer isso. Eu vou emendar, né, a inicial com base no princípio da cooperação para evitar qualquer confusão futura. Isso, e outra né? coisa, o juiz... E aí, então, eu faço isso. E não vou nem mencionar, porque a tese de defesa deles, né, eles foram, assim, bem, como vou falar assim, eles nem falaram sobre nem rebateram as minhas argumentações da inicial, nem refutaram as minhas argumentações. Eles só falaram a respeito da intimação que ocorreu, né? Antes do leilão ocorreram intimações e depois do leilão também ocorreram as intimações, porém eu comprovei o contrato social da empresa e a empresa mudou de endereço em 2022 e o leilão ocorreu em 2023, né? No mês 4 de 2023, então quase que um ano depois da mudança de endereço, eles ainda estavam mandando as citações para o endereço antigo. E eles alegam também que eu poderia ter, o advogado, no caso, ele alega que eu deveria ter entrado com essa impugnação não em uma ação própria, mas que eu deveria ter falado no próprio processo mesmo. Mas aí eu pensei comigo, já tinha passado o prazo, já tinha passado 2 meses que aconteceu o leilão, 2 meses depois que aconteceu o leilão e a arrematação, que o cliente veio falar, e o prazo não é de 10 dias da arrematação para impugnar ela? Na verdade é 10 dias, é isso mesmo. Então, aí tinham passado 2 meses, eu falei, não vou jogar isso aqui. A doutora usou né? a ação certa e a tese certa, e dá para consertar. O juiz ele poderia ter antecipado o julgamento, se livrado do processo, né, informando o que ocorreu, ou, né, pedido para emendar. Ele poderia no começo, requer aí que emende a inicial, porque trata-se de uma ação de litisconsórcio necessário. Ou seja, o cara passou pelo cartório, passou. Então, não, ele nem suspendeu, eu pedi para suspender, né, a expedição da carta de arrematação até a final decisão, para que não ocorresse um dano futuro para quem arrematou o imóvel, né? Aí simplesmente deu a resposta, a juíza deu a resposta de que se ocorreu a obrigação de ter informado que mudou de endereço era de quem estava sendo executado. Então, não tinha motivo para estar concedendo a liminar. Eu falei, tá bom, né? Eu vou falar o quê? É difícil. Erros grotescos, né? Eles alegam, às vezes, na sentença que é do advogado, da advogada, mas é muito do judiciário, né? A verdade é essa, né? Não, mas é por isso que eu acho que não é juiz que faz isso, não pode ser. Acho que essa juíza está indo tomar suco de maracujá lá na praia. Verdade. E está deixando o povo trabalhar no lugar dela. Eu acho que ela deve ser super zen, assim, sabe? Você sabe que porque não é possível. Eu leciono em alguns cursos preparatórios para magistratura e eu gosto muito da matéria processo civil, leciono ela, né? E acho que eu e mais uma professora, acho que só os 2 que são advogados de fato que a turma aceita, porque a gente brinca muito, eles gostam da aula, mas o restante normalmente é magistrado, esse curso preparatório famoso aí para magistratura. E qual que é, doutor? Me fala que aí eu vou fazer, vou assistir, tô sem assistir aula, tô ficando doente, tô precisando. Eu tenho um curso bem focado, turma fechada, na Escola Superuniversitária para magistratura, né? Só que é turma fechada, são 20 alunos. Ah, tá. Aí é só para quem
já é juiz, né, no caso. Na verdade é para quem está prestando concurso para juiz, né? Só que esse... Não, até aí tudo bem. esse... Eu posso fazer como se estivesse prestando concurso, não vou prestar nada, né? Mas eu acho que demais, a doutora, eu acho que talvez seria interessante, se a doutora quer estudar, porque é gostoso, né, para ele se manter atualizado. A pós-graduação de Direito Civil e Processo Civil da Escola Superior Universitária, se eu não me engano, é R$ 980. Mas é uma pós que não fica... De graça. É uma pós que tem um... De graça. Posso muito te legal. falar uma coisa? Eu ia fazer na Escola Baiana de Direito, você já ouviu falar? Já ouvi falar, já ouvi falar. Só que a bagatela de R$25 mil. Olha lá, tá vendo? Você vê, R$25 mil. E a verdade é uma só, você paga às vezes uma etiqueta que não existe, é o que a doutora sofreu nesses cursos, né? Então, aí eu fiquei pensando, gente, será que eu não vou cair no golpe de novo? Aí não fiz, assim, a inscrição, sabe? Não tô falando que seja o caso, né? Eu não fiz, porque eu falei, meu Deus, se eu for de novo aqui igual desse outro professor lá, eu vou morrer do coração, porque como que eu vou assinar um contrato desse se eu vou pagar R$25 mil? Então, eu falo porque, você vê, essa pós... de Direito Civil essa pós e Processo Civil? É pós-graduação em Direito Civil e Processo Civil com ênfase em família e sucessões. Em Direito de Família e Sucessões. Essa pós é legal porque ela custa R$980. Mas, doutora, olha que legal. O custo é baixo, ela é online, tem plantão de dúvida uma vez por mês, então você vai estudar bastante e ela é focada na advocacia, até precificação. Então fala de uma ação, quanto cobraram nessa ação. Então é muito legal, vale muito a pena. E o preço é legal. É muito legal. Vou fazer sim. É muito legal. Pode ter certeza que eu vou assistir a matéria toda de 1 ano em 4 meses. Que legal. E essa pós ela é gostosa porque é uma pós em Direito Civil e Processo Civil com ênfase em família e sucessões. Só que não é aquela pós que é uma revisão da revisão, não. É uma pós técnica. Ou seja, é uma pós que fala de precificação, quanto cobrar. Essa audiência, uma dica aqui, que deu errado uma vez, que deu certo uma vez. Então é muito legal. Nem me importo com isso, pra falar a verdade. Porque eu não advogo, né, assim... De ter escritório, de captação de clientes e tal, então eu não, não tenho essa... É uma pós eu tenho mesmo bem a leve. sede do conhecimento só, entendeu? Assim, de que se algum dia alguém me pergunta, pra mim, é a maior vergonha do mundo, alguém fazer uma consulta comigo, perguntar alguma coisa e não saber responder. Eu sei, dói na gente, né? Dói na gente. Dá uma olhadinha, tem muitos cursos gratuitos lá no portal ESO, né? Mas essa pós é fantástica, ela é um sucesso por causa disso, porque ela é leve, ela é gostosa, não é aquela pós cansativa, amassante, não, é uma pós do dia a dia da advocacia, é bem legal. Vou fazer. E essa tá no portal ESO também? Tá no portal ESO também. Acho que a pós mais querida, vendida, é a minha de imobiliário e essa, porque é uma pós leve, uma pós muito gostosa. A doutora vai ver, depois a doutora vai falar. Nossa, que legal. Eu vou fazer sim, pode ter certeza. A de Direito Imobiliário eu já fiz. Estou esperando abrir o curso, que a sua secretária disse que vai ter um curso próprio só para ação anulatória de leilão. Vai, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, eu estou esperando agora só de finalizar o curso de uso capião, mas depois nós vamos ter esse curso de leilões, as teses de nulidade. Vamos fazer sim. E eu posso tirar uma outra dúvida? Claro, com certeza. Uma carta de exoneração de fiança entregue em mãos, ela é válida? Ela é válida sim. Na verdade tem discussão, né? Tem parte da doutrina, existe uma discussão, mas em regra ela é válida sim. Ai, graças a Deus. Ela é válida sim. E outra dúvida que eu tenho para tirar com o doutor, se for possível. Claro. Na ação de reintegração de posse, também há litisconsórcio necessário? Na verdade, toda ação, guarda assim para não errar, sabe, doutora? Toda ação imobiliária existe litisconsórcio necessário. Envolveu o imóvel, tem litisconsórcio necessário, toda. É casado, casou. Então, no caso assim, por exemplo, a pessoa que é proprietária, a pessoa que comprou o imóvel, é a proprietária no cartório de registro de imóveis. Obrigatoriamente, ela tem que ser citada na ação de reintegração de posse, né? Ela tem que ser. Tem teses e o assunto está pacificado, tem que ser, não tem como escapar. Mesmo se, por exemplo, vamos supor, eu fui citada como pessoa física, mas o imóvel consta no nome da minha pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem que ser nomeada, não é isso? Na ação? Sempre a pessoa jurídica nomeada e quem vai responder é o representante. Sempre o representante da empresa. Isso, porque é uma outra situação que alegam que houve esbulho do imóvel, né?
um apartamento era dividido por 2 pessoas, 2 amigos dividiam esse apartamento. Era de propriedade de uma pessoa e ela emprestava para o amigo utilizar. Aí o amigo chegou um belo dia lá e viu que o imóvel estava fechado. E ela alegou que o imóvel foi espulhado, quando na verdade o seu proprietário, o verdadeiro proprietário, né, fez a venda do imóvel. E ele se achou no direito de pedir a reintegração de posse, porque ele já pagava o condomínio, que era uma utilização assim combinada. Ele podia utilizar do imóvel, mas ele pagava algumas despesas, pagava o condomínio, por exemplo. Aí o condomínio começou a vir no nome dele. Ele se intitulou como proprietário do imóvel, como possuidor do imóvel, no caso, né? Possuidor do imóvel. Sabe, doutora, uma dica e também. E aí esse imóvel foi vendido. Uma dica esse que eu quero. Imóvel foi vendido. Uma dica que eu quero dar para a doutora. Hoje existe uma facilitação para fazer uso capião, né? No passado você tinha que ter 15 anos, 20 anos. Hoje não. Hoje você faz uso capião com um dia de posse. Um dia, um mês, um ano. Então, mas eu não sou por parte dessa pessoa que está querendo esse imóvel, sabe? Ah, tá. Você está do outro lado. De quem comprou recentemente. Acabou de comprar o imóvel, e aí essa pessoa, que no caso seria quem teria direito do uso capião e tal, entrou com ação de reintegração de posse, alegando que o imóvel era de propriedade dele. Tá. Só que já foi feita a venda, foi feito o cartório de registro de imóveis, a escritura no cartório de registro de imóveis, e o juiz mandou cancelar tudo, mandou assim suspender tudo, anotar lá no cartório de registro de imóveis que a ação está em demanda para não vender para outra pessoa, até aí tudo bem, mas concedeu a liminar para essa pessoa, que no caso seria quem teria direito do uso capião, né? E ainda nomeou o proprietário que comprou novo, né? O novo proprietário, nomeou ele como sendo uma das pessoas que cometeu o esbulho. E ele nem estava no dia que tiraram as coisas do apartamento, tudo. E é esse caso, que ele colocou o imóvel no nome da pessoa jurídica e não no nome da pessoa física. E só está a pessoa física dele denominada na ação. Então, quando eu for apresentar a contestação, eu vou também dizer a respeito. Eu oriento a doutora... Ou eu não digo nada e deixo para depois falar sobre nulidade da ação, porque não foi citado o litisconsórcio necessário. Se a doutora está advogando para o lado que quem comprou, quem tem a posse, se é contrato de gaveta, se não tem um registro... Fez o registro? Fez o registro? Fez o registro, sim, no cartório de registro de imóveis. Ah, então ótimo. Só que o juiz mandou anotar lá que está passivo de cancelamento. Mas até aí, pelo menos tem o registro, porque a briga é outra, né? Quando o nosso cliente não tem o registro, eu oriento você que fazer uso capião, porque você usa a súmula 237 em matéria de defesa, você vai usar o uso capião para se defender. Como o cliente já tem o registro... Mas aí esse uso capião, doutor, eu posso alegar agora que ele está falando que foi um esbulho de posse velha, né? Um esbulho, o meu adversário... Ele morava lá de favor no imóvel, tá? E o verdadeiro proprietário do imóvel fez a venda para o meu cliente. Meu cliente comprou o imóvel, não sabia que tinha esse BO aí. Quando foi ver, estava lá com a liminar de reintegração de posse, que a gente entrou com um agravo, conseguimos a suspensão da liminar, porque nós alegamos que ele não tinha um contrato de compra e venda e não tinha o recibo de quitação do imóvel. E o desembargador relator, ele concedeu a liminar de suspensão da ordem de reintegração de posse que o juiz da primeira instância deu. Tá. Agora está esperando o julgamento, né? Mas eu ainda não apresentei a contestação, porque ainda não abriu o prazo para eu apresentar a contestação, porque falta citar 2 pessoas no processo, que eles nomearam, como o rapaz que era colega dessa pessoa que tinha a posse do imóvel, né, que entrou com a ação. Aí pediram para citar o meu cliente na pessoa física, sendo que o imóvel está em nome da pessoa jurídica dele, tá? E pediram também para citar quem era o dono do prédio inteiro lá, e a esposa dele. Agora o cliente tem o registro, o nome dele está na matrícula mesmo do imóvel, né? O meu cliente que comprou recentemente, sim, fez o registro no cartório de registro de imóveis, porém colocou não na pessoa dele. No caso assim, vamos supor, o José não colocou o nome do José, colocou no nome da empresa dele.
E a Entendi. empresa dele não foi nomeada como parte na ação. Mas o que importa é que está no nome da empresa, né? Ou seja, o registro ele tem. Ou seja, o que a doutora pode fazer? A doutora pode alegar o limbo possessório. A tese contra eles é o limbo possessório. O que é o limbo possessório? Eles não têm a propriedade e não têm a posse. Alega isso, viu, doutora? Sim. Alega limbo possessório. Porque quem passou a escritura, fizeram assim uma passagem de escritura, assim, a moda assim, tinha um contrato de gaveta, vamos supor, vendeu para mim. Aí o proprietário lá do prédio tinha um contrato de gaveta comigo. Eu não registrei lá. Coloquei uma amiga minha para morar lá. Morar não. Ir lá usar de temporada, por favor, assim. Falei para ela, você vai pagando condomínio aí, vai quando você quiser, eu vou quando eu quiser também. Eu tinha um contrato de gaveta com o dono do prédio. Fiz a venda para o senhor, por exemplo. Aí o senhor falou, vou comprar esse imóvel, mas vou colocar no nome da minha empresa. Tudo bem, o senhor comprou, colocou no nome da sua empresa. Só que a minha colega foi lá em trocação contra o senhor. Entendi. Entendeu? Entendi. A reintegração de posse contra o senhor, na sua pessoa física, dizendo que o senhor que entrou no imóvel, o senhor que tirou as coisas dela do imóvel, está pedindo até indenização e tudo. Por isso, a doutora já apresentou a defesa já, né? Ou não? Não, Ainda eu não? apresentei. Então, Apresentei anota porque aí. Falta entregar a citação. Ah, tá. Falta ser porque citado. O juiz mandou citar o proprietário do prédio que fez a escritura diretamente para o senhor, por exemplo. Entendi. Entendeu? Anota aí, doutora, a tese é limbo possessório. A doutora, em algum lugar da defesa, a hora que for citado e a doutora for fazer a defesa, a contestação, abre um tópico do limbo possessório. O autor da ação não tem posse, ele não cumpre o 561. Ele não cumpre o artigo 561. E também não tem a propriedade, ou seja, ele não tem posse e não tem propriedade. Ele está numa situação de limbo, ou seja, um buraco. Um buraco. Não tem posse e não tem propriedade. A passagem do imóvel de forma direta, sabe? Sim. Direta. O proprietário do prédio inteiro não passou a escritura para mim. Eu só tinha um contrato de compra e venda com ele. Depois passou a escritura diretamente para o senhor, que foi quem comprou de mim. Entendeu? Foi isso que aconteceu. Entendi. E esse juiz aí, agora ele tá, acho que com raiva que eu entrei com um agravo lá da decisão dele. E ele mandou lá já um recado lá. Entre aspas, né, um recado, eu vou aguardar os 60 dias, depois me aguarde. Essa pé, a hora que o... Ele concedeu a reintegração de posse, viu, para esse que está no limbo concedeu, né? Ele concedeu. A hora que a doutora for montar a contestação, a hora que chegar o momento certo, se a doutora precisar, manda para mim no WhatsApp, eu olho, ou uma mentoria, estou à disposição para ajudar, viu? Ah, sim, eu vou fazer nova consulta, com certeza. Eu estou de um jeito ou de outro. Com certeza, eu vou querer sim. De um jeito ou de Com outro, eu estou aqui certeza. para te ajudar, viu? Com muito carinho. Eu sei disso. Muito obrigada. Ó, Viu? fica com Deus, qualquer Muito coisa eu estou aqui, tá obrigada bom? Obrigado por tudo também, pelas palavras Obrigada. boas aqui. Agradeço muito, viu? Muito Gratidão. obrigada mesmo. Sucesso tá? na tua Por toda a vida, paciência sempre. aí comigo. E mais uma vez, eu te convido a, quando quiser vir para Ubatuba, pode me procurar que eu vou te receber de Eu coração vou aberto. sim, vou tá sim, bom? que eu quero muito ir aí para passear, quero muito levar as crianças aí. Pode vir para passear que eu vou te levar em lugares que ninguém vai. Viu? Pode ter Tá bom, certeza. fechado. Tchau, fica com Deus. Tá bom? Tchau. Tudo de bom. Tudo de bom. Tchau.